Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Venha, quero te convidar a estar conosco em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, divulgue, compartilhe, evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado a estar no próximo domingo fazendo parte da nossa Escola Bíblica Dominical, a primeira lição 2024 do segundo trimestre. E desde já se inscreva em nossos canais, em nossa rede social Israel Fonseca, Rádio Faluz Bioline, e também em nosso canal no YouTube Evangelizando na Net e Isfama Jesus, ok? Conto com seu apoio, com sua ajuda, com seu comentário e com seu like. Vamos lá, a nossa primeira lição. Nessa primeira lição, a leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 8. O tema central desta lição do segundo trimestre é a carreira que nos está proposta. E o apóstolo Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele acabou a carreira, esta carreira que nos está proposta, guardando a fé. Nós também precisamos estar prontos e preparados para fazer desta maneira, ok? Então, venha conosco para essa nossa primeira lição do segundo trimestre 2024. É isso aí. Então, vamos lá seguir a nossa primeira lição. Esta lição tem como título o início da caminhada. A nossa caminhada, ela se iniciou naquele bendito dia, quando, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, o Espírito do Senhor tocou em nosso coração e decidimos seguir este novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Entramos pelo caminho que Ele nos ordenou, pelo caminho que Ele nos sugestionou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, quando Ele dá a seguinte sugestão: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que conseguem com ele. Então ele dá essa sugestão que para que nós entremos pela porta estreita, entrai pela porta estreita e pelo caminho estreito. Esta é a sugestão que o Senhor Jesus nos dá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Nosso texto áudio está em João capítulo 3, versículo de número 3. Compartilhe, divulgue, inscreva-se em nossos canais e deixe um comentário e o seu like. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos seguir a nossa verdade prática. Nos ensina o seguinte: o novo nascimento marca
o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Esta jornada, ela tem início, mas não terá fim, porque aqueles que decidem abraçar esta jornada, ele recebe a promessa da vida eterna. Na presente situação, a vida que o homem tem agora, ela se esvairá com a idade. Porém, a vida oferecida por Cristo, ela não tem fim. Então, a jornada tem um início, mas ela não terá fim se permanecermos perseverando. Ok? Vamos seguir para nossa leitura diária, versículo a versículo. Vamos lá. Na segunda-feira, a nossa meditação diária, a nova vida com Cristo por meio do Espírito, baseado em Romanos capítulo 8, versículo de número 2 e capítulo 12, versículo de número 2, que diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a receita e a recomendação da parte de Deus para aqueles que vivem neste mundo. E o mundo tem um objetivo de moldar os seus moradores conforme as suas ideias. E as ideias do mundo não são boas. Tanto é que Jesus disse que o mundo passa bem com sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. E o mundo tem essa tendência de lançar os seus moldes, a sua forma. E nós que estamos no mundo, mas não somos do mundo, como disse o patriarca Davi, sou peregrino na terra, precisamos ter a nossa forma delineada pela palavra de Deus. O nosso formato de vida é baseado na palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele diz: não sede conformado com este mundo, ou não tome a forma deste mundo, mas se transforme pela palavra de Deus. Ok? Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: na nova vida com Cristo temos Deus como Pai, baseado em Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no
amado. Observe, querido, que não é à toa, não é à toa que nós, os cristãos, chamamos um ao outro de irmão. E por que isso? Porque nós temos Deus como Pai. E isto não é uma convicção baseada no nada. Não. Essa convicção está baseada na palavra de Deus e nos ensinamentos do Senhor Jesus. Observe o que está escrito em Mateus 6:9. Ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Observe também o que está escrito em Mateus 6:8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ores ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso é o Senhor Jesus nos ensinando a tratar Deus como nosso Pai. Ok? Vamos seguir. Na quarta-feira, a meditação diária diz: na nova vida com Cristo temos o Filho conosco, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57, que diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: na nova vida com Cristo temos o Espírito Santo como o Consolador, baseado em João 14, versículo de número 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos hoje um Consolador que não somente nos ajuda, nos auxilia e também nos lembra daquilo que Jesus nos tem dito. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: a nova vida com Cristo é uma ação poderosa do Espírito, baseada em João 16, 7 ao 11 e Romanos 8, 5 ao 7, que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observe que Jesus explica por que ele vai enviar o Consolador. E uma das questões que ele vai enviar o Consolador, dentre as que ele explica, é para executar o juízo do príncipe deste mundo. E o príncipe desse mundo é Satanás. E também Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 ao 7, que diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Inimizade contra Deus leva à morte. Então, trate de fazer uma boa amizade com Deus, aceitando Jesus como seu
Salvador. Vamos seguir no sábado. A nossa meditação diária diz: a nova vida com Cristo é gerada por intermédio da palavra. Baseada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que diz: sendo de novo gerado, não se da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Aí está, querido, o desfecho dessa nossa leitura diária, e o desfecho nos traz como você pode alcançar a vida, e esta vida que permanece para sempre. Nicodemos era mestre em Israel e não sabia disso, porque Jesus disse a ele: é necessário, Nicodemos, que você venha nascer de novo. Ele ficou escandalizado: como assim nascer de novo? E a mesma coisa você tem que nascer de novo. E como é que se nasce de novo? Ouvindo a palavra e aceitando a Cristo como Salvador. Então, querido, já finalizando, tendo dito isso, eu quero te convidar mais uma vez, se você chegou até o final desse vídeo, compartilhe, divulgue, inscreva-se em nossos canais e deixe um comentário e o seu like. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.